didática das provações. Hoje conheceremos a justificativa número 34 para que ocorram provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer repudiar cada vez mais esse mundo de sofrimento e a dar nosso apoio aos mais carentes. O apego excessivo às coisas deste mundo e o egoísmo têm sido a causa do sofrimento de muitas pessoas mais frágeis. Até quando seremos tão frios? Até que o Senhor nos ensine os fundamentos do verdadeiro amor. Passagem bíblica pertinente. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Quando Jesus pediu ao jovem rico que vendesse tudo o que tinha, repartisse com os pobres e depois o seguisse, ele retirou-se triste porque possuía muitos bens. Mateus 19:22. Noutra ocasião, Jesus contou uma parábola que dizia de um homem rico que realizou colheitas tão grandes num determinado ano que ficou preocupado por não possuir celeiros grandes o suficiente para recolhê-las. Disse então que derrubaria os celeiros atuais e que construiria outros maiores. Até aí tudo bem, mas o seu perigoso erro foi afirmar com toda segurança e certeza: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Lucas 12:19. A Bíblia não ensina nenhuma condenação ao fato de as pessoas possuírem riquezas e poder. Todo o problema desses casos reside no excesso de autoconfiança das pessoas nessas coisas, com um apego tão forte a elas que, primeiro, Deus é desconsiderado na maior parte do tempo de vida dessas pessoas, não sendo ele buscado e reverenciado, bem como não sendo ele tido como a real fonte de vida, saúde, prosperidade e, o mais importante, de salvação. Segundo, as pessoas menos favorecidas e até mesmo miseráveis e desprovidas de recursos de subsistência também são desconsideradas como dignas de receber apoio moral e material. E terceiro, quase nenhuma dessas pessoas mais abastadas e cheias de poder dedicam-se a meditar nas bênçãos celestiais que nos estão preparadas pelo próprio Deus. Ou seja, as coisas aqui estão tão bem, as pessoas sentem-se tão seguras que não desejam que este mundo acabe. Querem ficar para sempre aqui mesmo, com suas coisas que lhes trazem essa segurança. Não desejam o céu. O maior problema disso tudo é que deixa-se de possuir e praticar o amor. Há falta de amor entre os homens, e isto geralmente está associado ao exagerado apego de muitas pessoas às suas riquezas e o sentimento de poder e autossuficiência que elas representam. Mas os alertas do Senhor são claros, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Louco, essa noite morrerás, e o que tens ajuntado para quem será? Lucas 19:20. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 10:25. O que ele nos quer apelar é que não depositemos nas coisas temporais dessa vida nossa confiança e nossa adoração. É que reconheçamos a Deus como a verdadeira fonte da prosperidade, de bens e de saúde. É que olhemos para o céu com esperança de que há um mundo ainda melhor a ser conquistado, o qual ele mesmo tem preparado para os que o amam e buscam. É uma provação tremenda para as pessoas mais abastadas o fato de ter que mudar o foco de sua atenção das coisas que possuem aqui para as coisas celestiais. Mas essas provas também pretendem ensinar que deve haver mudança de propósitos e entrega da vida nas mãos do Senhor.
Com isto, temos de um lado pessoas que são provadas na vida por terem demais, sendo que sua prova maior consiste em repartir os bens com os seus semelhantes mais frágeis, e de outro lado, pessoas que são provadas na vida por terem muito pouco ou quase nada. Não se pretende aqui incentivar a socialização dos bens de forma irresponsável ou desprovida de planejamento. Pode-se muito bem estabelecer planos de como e para quem encaminhar parte dos nossos bens. Há entre nós, por exemplo, muitos falsos líderes religiosos e interesseiros que se aproveitam desses ensinamentos para roubar de muitos os seus recursos, para tão somente enriquecerem os próprios cofres. Também não se pretende aqui incentivar as pessoas a que permaneçam na miséria, de forma a tão somente esperar que alguém de bom coração lhes traga os meios de subsistência. Todos somos conscientes daquilo que precisamos e podemos fazer, e temos que ser responsáveis pela nossa sobrevivência. Se, de um lado, a ganância e a avareza são pecados a serem vencidos, do outro, a preguiça e a ociosidade também o são. O problema é que há pessoas que, por mais que se esforcem, não conseguem deixar as linhas da miséria e pobreza e que contam com recursos insuficientes para a manutenção da família. Nesses casos, surgem as oportunidades para aquelas pessoas que muito possuem, ou seja, os pobres e miseráveis deste mundo são a oportunidade para que os mais prósperos demonstrem amor e beneficência. O personagem da parábola do rico insensato tinha sim outros celeiros onde depositar o excesso da sua colheita: o lar das viúvas desamparadas, a mesa dos famintos, a despensa das casas de abrigo, entre outros, mas preferiu pensar em si mesmo, dizendo que derrubaria os celeiros atuais e construiria outros maiores para fazer reservas para o seu próprio futuro. Meus celeiros, minha colheita, minha alma. Considerações do pastor Roberto Rabelo. Quanto mais nos concentrarmos em nossas riquezas e a elas nos apegarmos, tanto mais deixaremos de perceber ao nosso redor 1. O sofrimento de muitas pessoas que padecem necessidades básicas de subsistência, e 2. Os perigos de um mundo que, apesar de ainda apresentar algumas belezas, está prestes a ser julgado e destruído. Mas há uma esperança: Jesus, o eterno Deus que tanto nos chama a buscá-lo em primeiro lugar e nele depositar toda a nossa confiança e vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Que assim seja, que possamos dar a primazia da nossa vida ao Senhor e, com as bênçãos com que Ele nos abençoar, possamos amenizar a dor de tantos que nada ou quase nada possuem. Ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 20. Basta crer e confiar. Uma pérola de esperança para você. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro 3, 9. Por favor, envie esta mensagem para muitas pessoas, para que também aprendam que o amor de Deus é infinito por nós.